Me responde aí. Alguma vez você já se pegou olhando o perfil de alguma mulher aqui na internet e começou a se achar sem graça? Ou se não se olhou no espelho e só enxergou os seus defeitos? Se sua resposta foi sim, então fica nesse vídeo. Para você que está chegando agora aqui no meu canal, eu me chamo Tassiane e resolvi gravar esse vídeo porque a cada dia que passa a gente vive numa era de comparações, onde a gente que é mulher o tempo todo fica se comparando ou tentando entrar num padrão que a internet tenta vender pra gente, que é o padrão ideal. Esse padrão ideal estão fazendo com que várias mulheres fiquem doentes, porque elas não conseguem atingir esse padrão. O corpo perfeito, a mulher perfeita, não existe, porque a maioria dessas mulheres que estão na internet, elas vivem do corpo dela. É muita cirurgia plástica, é silicone, é preenchimento. Elas vivem disso, diferente da gente, mulher real, mãe, dona de casa, que às vezes não tem nem tempo e nem dinheiro para investir na nossa autoestima. Isso eu não quero dizer que você não tem que se arrumar, não tem que ter um olhar para você, de se valorizar, de se cuidar como mulher. Mas se cuidar como mulher é diferente de se comparar com essas mulheres. E hoje em dia a gente vê muitas mulheres morrerem em mesas de cirurgia porque quer estar naquele padrão. A mulher bonita é aquela que tem silicone, é aquela que tem um bundão, é aquela que tem a cintura fina. E muita gente faz dietas loucas, toma medicações só para entrar naquele padrão. E isso não só de beleza, até de casa. Às vezes a gente se espelha muito na vida das pessoas que a gente acaba seguindo. E olha, poxa, eu queria ter uma casa igual a dela, ter um carro igual ao dele. Aí começa a querer comprar coisas, se endividar para estar ali, parecido com aquela pessoa que você segue. E isso, às vezes você não está enxergando, está virando uma doença. Muitas mulheres têm adoecido. E a autoestima é algo que nos abate muito como mulher. Quando eu tive meu filho, eu sempre tive uma barriga tanquinho. Mas só que eu tive uma gestação onde minha barriga esticou muito. Então depois que eu tive neném, eu fiquei com muita flacidez. Muita. Minha barriga virou uma geleia. Tanto que quando eu fui no médico, ele riu de mim e falou: poxa, você é tão nova, sua barriga tá parecendo de uma mulher de 80 anos. E eu fiquei acabada com aquela fala, porque poxa, um médico, em vez de falar algo positivo, ele falou algo que me deixou super para baixo. Ainda falou: vai fazer exercício. Mas só que eu passei por muitas coisas no meu parto. Eu tive problema durante o parto, eu tive depressão pós-parto e eu fiquei um bom tempo sem querer me enxergar como mulher. Minha autoestima, zero, lá embaixo, porque eu fiquei triste, porque a flacidez era muita. Quando a gente tem neném, nossa barriga fica inchada, não volta ao normal. Ainda tinha gente, cara de pau, que parava para me perguntar: você tá grávida ainda? E aquilo ali ia me abatendo, já tava mal, né? Então eu acabei ficando pior ainda. Então, às vezes, as palavras negativas das pessoas, quando a gente absorve, isso destrói nossa autoestima. E depois de eu fazer terapia, de eu passar por uma psicóloga, de eu reconhecer que eu estava precisando de ajuda, eu pude me enxergar como mulher cheia de defeitos, não sou perfeita,
não estou no corpo ideal que eu queria ter, não o padrão que a internet prega, mas o que para mim seria o ideal. Mas isso não quer dizer que eu tenha que me deixar de me enxergar como mulher, de me valorizar, de começar a me cuidar. E eu demorei de pensar dessa forma, porque depois que eu tive filho, eu me foquei só no meu filho, não me cuidava, não fazia uma caminhada, não ia para academia, porque tudo não é questão de dinheiro. Coisas que você pode assistir, fazer em casa, fazer uma caminhada, mudar a alimentação. E eu realmente me entreguei, e depois eu ficava olhando para outras mulheres que iam malhar, falava, poxa, que corpo bonito, eu queria ter um corpo igual a esse. Mas não era questão de comparação, é questão de não tomar iniciativa, eu não tomava iniciativa, eu achava bonito, mas eu não começava. Eu não botava na minha cabeça, não, hoje eu vou começar. Até o dia que eu resolvi, não, eu vou começar, comecei fazendo caminhada, depois eu entrei na academia, comecei a me cuidar. E, gente, quando a gente começa a fazer, nem que seja uma coisa mínima, nosso dia muda, a gente começa a ficar alegre, a gente se cuidar, se enxergar, se sentir bonita. Não é ficar bonita para aceitar a validação do outro, mas você se cuidar para você se sentir bem, para você se valorizar como mulher. E muitas mulheres hoje ficam frustradas, porque quando a gente posta algo na internet, uma foto, em vez da outra mulher incentivar ou até elogiar, ela simplesmente bota a gente para baixo, ela procura achar nossos defeitos. Ah, é magra demais. Ah, tá gorda demais. Tá ridícula. Tá se achando uma blogueira, porque blogueira só pode ser magrinha, do corpo perfeito. Se for uma blogueira muito magra, se for uma blogueira muito gorda, então as pessoas já começam a criticar, porque sempre a gente fica procurando o defeito do outro e não a qualidade. Hoje isso não me abate mais, mas acontecia muito isso comigo, das pessoas olharem para minha cara sem ao menos me conhecer e falar que eu era metida, que eu era tirada. Eu deixava isso me abater, depois eu não me importei mais, porque o que importa é o que eu sou, eu sei o que eu sou, onde eu quero chegar. Então hoje eu não me abato mais com palavras negativas, com pessoas que existem para botar a gente para baixo, falar palavras negativas. E às vezes a gente não tá no dia bom, a gente acaba absorvendo, e isso deixa a gente doente. Então pense mais em você, se valorize, se cuide como mulher, não pense em agradar somente o outro. Às vezes acontece assim, a gente não se cuida. Aí tá casada, aí depois que se divorcia, aí tudo que você não fez você quer fazer. Você quer entrar na academia, você quer fazer uma dieta, você quer se cuidar, porque você quer mostrar para o outro que agora você está melhor sem ele. Mas isso tem que acontecer independente de você estar ou não com aquela pessoa. Não para mostrar para aquela pessoa que agora você está melhor. Você precisa estar bem para você, por você, pela sua saúde, pela sua autoestima, para você se valorizar, você acordar, você pentear seu cabelo, você se maquiar, se sentir bonita. Mesmo que não seja para sair para lugar nenhum, nem que seja para ir ali comprar pão. Você se cuidar, você se sentir bela, isso não tem preço. E é horrível você se comparar com a outra mulher ou permitir que algum homem te compare com uma outra mulher. Porque, infelizmente, tem homens que não valorizam a esposa que tem, não cuida da esposa, e é fácil admirar aquela que passa ali na rua, aquela que tá malhando, aquela que se cuida, mas ele não cuida da mulher que ele tem em casa, mas sabe admirar aquela outra mulher que ele vê na rua. Então, assim, você tem que se cuidar por você, pra você, não pelo outro.
Porque enquanto você estiver bonitinha, tudo bem. Mas um dia um rosto bonito acaba. A gente que é mulher é fases, uma hora a gente engorda, outra hora a gente emagrece, são os hormônios. Então tudo que a gente tem que fazer tem que ser pra gente, pra nosso benefício. Não vou fazer pra mostrar pra outra pessoa que eu tô melhor, que eu tô bem. Eu tenho que me enxergar como mulher, cuidar não só esteticamente por fora, mas por dentro. Porque tem muitas mulheres adoecendo mentalmente. A gente fica doente. Porque para você matar alguém, você não precisa de arma. Às vezes uma palavra negativa que você fala ali com a pessoa, você já matou ela. Porque essa pessoa não tá bem, tá com depressão, tá com a autoestima lá embaixo, e você joga uma palavra negativa, você acabou com o dia da pessoa. Então, assim, vamos analisar o que a gente fala pro outro. Se você não tem nada de interessante para falar, então se cale. Porque se for abrir a boca, só é para criticar, não é para dar um elogio, não é para dar palavras positivas. A gente já vive em um mundo de guerra, num mundo onde as pessoas são má. Então a gente não tem nada para oferecer de bom, porque eu acredito que se a pessoa só tem crítica, só tem algo negativo, porque dentro dela só tem coisas negativas para oferecer. Não tem nada de bom, de positivo para falar para o outro. É que nem aqui na internet. Aqui na internet a gente é julgado 24 horas. Se é bom, se é ruim, se é chato, tudo bem, a gente é livre para dar nossa opinião, que tanto que você respeite o outro. Então, nesse vídeo aqui, eu quis falar um pouco sobre autoestima, não se comparar. Falei da minha experiência, eu sofri muito com isso, com comparação. Às vezes eu ficava me comparando, querendo fazer coisa para ver se eu me parecia com a pessoa. Não em questão de inveja, né? Mas questão que a gente acaba seguindo tanto aquela pessoa que a gente acaba se deixando se influenciar. Ah, uma blogueira ali veste uma roupa. Às vezes você admira aquela pessoa e você quer comprar uma roupa igual à pessoa que você segue. E não só roupa, hoje em dia a gente usa muito as pessoas que a gente admira como nossa referência. Se for algo bom, tudo bem. Mas às vezes você está exagerando. Você está querendo ter a vida do outro que não se enquadra na sua no momento, né? A gente tem que viver a nossa realidade, conforme os nossos padrões, os nossos princípios. Não querer viver uma vida de ilusão. Esse povo vive uma vida de ilusão. Nada daquilo ali é real. Porque aqui eu posso me apresentar como tendo uma vida maravilhosa. Mas quem convive comigo sabe a minha realidade. Então, assim, vamos viver a nossa realidade, esquecer da vida do outro, esquecer dessa vida de internet. Porque a internet, ela vai mostrar pra você só o que é bonito. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, me segue e compartilha. Porque talvez você conheça alguém que precise ouvir esse vídeo. E até mais. Até o próximo vídeo.